Ô, Juliano, eu vou começar pelo seguinte, porque eu adorei a sua postagem de 2 dias atrás, que é o famoso. Não quero dizer que eu tinha razão, não quero dizer que eu já avisei, mas que eu avisei, né? Normalmente costuma ser muito chato o cara do eu avisei, mas às vezes é um pouco satisfatório saber que já tinha puxado a cordinha, vamos descer, né? Puxa o freio de mão e vamos descer que a barca é fria. O presidente do PSOL diz que Aldo Rebelo é fascista e um horror. Ex-ministro rebate e afirma que chavão é coisa de quem não tem o que fazer. Você tem esta manchete publicada pela Mônica Bergamo em 19 de abril de 2022. E aí vem agora o Aldo Rebelo, no auge da sua maturidade, né, vamos dizer assim, tendo que ter a orelha puxada por ministro da STF sob risco de prender por desaforo, né? Porque é um desaforo. Tentar manipular a língua portuguesa, tentar sambar em cima do que nem foi ouvido por ele, é tentar desaforar a cara do ministro e nossa que sabe o que está acontecendo. Você já tinha avisado, Juliano? Pois é, Thiago. Bom, primeiro sobre o depoimento em si, né? As, os depoimentos agora no STF entraram numa outra fase, né? Porque nós vamos ter cada vez mais figuras públicas prestando depoimento, né? O que a gente viu até agora foi muito advogado defendendo seus clientes na etapa que antecedeu a transformação desses acusados em réus. Na medida em que o STF foi incorporando essas denúncias que foram feitas pela PGR e abrindo processos, esses acusados viraram réus. E como réus, eles podem rolar testemunhas, e a gente vai ver muitas testemunhas, como a que a gente viu na semana passada, o Hamilton Mourão, senador do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente, o próprio Aldo Rebelo. No caso do Aldo, ele foi convidado para ser testemunha do Almirante Garnier. O Almirante Garnier, para quem não lembra, teria sido, segundo a delação do Mauro Cid, o ajudante de ordens, braço direito do Bolsonaro, o único comandante de força militar naquela fatídica reunião que estava para decidir se ia ser dado um golpe militar no Brasil ou não. Foi o único das três forças, Marinha, Aeronáutica e Exército, comandante da Marinha, almirante, a dizer que as tropas dele estavam à disposição do Jair Bolsonaro para uma ruptura constitucional. Portanto, é hoje, dos militares que eram comandantes militares à época, o que está mais enrolado entre todos. Né? Pois este sujeito chamou para ser sua testemunha de defesa, para falar bem dele, nada menos que Aldo Rebelo, ex-deputado do Partido Comunista do Brasil, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-ministro da Defesa, ex-ministro dos Esportes, um sujeito que, no primeiro ciclo de governos progressistas da nova república, os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, teve um peso importante. Foi, sem dúvida, o maior, o principal quadro do PCdoB nesses governos. Depois disso, rompeu com o PCdoB, foi aderindo a posições cada vez mais nacionalistas. Já tinha lá atrás, no Código Florestal, em 2010, se eu não me engano, já com a presidenta Dilma tomando posse, ou em vias de tomar posse, sido o grande defensor dos desmatadores e dos grileiros, defendeu naquela época que o novo Código Florestal, que ia conceder uma mega anistia para desmatadores, não tinha nenhum problema, dizia que o movimento indígena era manipulado por ONGs estrangeiras, diziam que as ONGs que atuavam na Amazônia eram todas ONGs vinculadas à CIA, ao George Soros, toda essa loucura que hoje faz parte do arcabouço discursivo da extrema-direita. Né? Aqui em São Paulo acabou apoiando o Ricardo Nunes contra o Guilherme Boulos, que é o candidato do Bolsonaro, e agora completa sua conversão à extrema-direita como o defensor, a testemunha de defesa do Garnier nesse depoimento. Ele toma um puxão de orelha, para quem não viu, né? Ele menciona aí que ele tenta interpretar, digamos assim, o que foi dito com colocar as tropas à disposição. Né? E o Alexandre de Moraes dá um puxão de orelha e diz: você não está aqui para... Você estava na reunião? Não, não estava. Então você não está aqui para fazer interpretação da língua portuguesa. Aí o Aldo responde: mas eu posso interpretar como eu quiser. Você não pode me calar, isso é censura. Aí o Xandão diz: censura, meu amigo, ou você se atém aos fatos e para de fazer palanque aqui, ou eu vou dar voz de prisão para você. Então, momento mais tenso até agora, Thiago, desde que começaram os depoimentos. Pois é, e o Almir Garnier foi na mesma linha, e o que eu defini hoje mais cedo, Juliano, é que eu fosse o advogado Garnier e o meu último recurso fosse tentar torturar a língua portuguesa, porque agora a linha de defesa ele disse que ele estava à disposição do Bolsonaro, mas não que colocava as tropas à disposição.
É diferente. Ou seja, Juliano, se você quiser assaltar um banco, eu estou à sua disposição, mas não coloco à disposição todas as armas e as possibilidades que eu tenho aqui, tá? É, se essa é a última linha de defesa do Garnier, eu fosse o advogado dele, já estava negociando, era uma delação premiada, bem sinceramente. O que preciso falar aqui para nós afinar um pouco a tal da dosiometria e escapar o máximo que der? Aqui no Sul a gente tem uma expressão, né, Juliano, que diz: se foi a gata com a cinta, né? E se for a cinta, o boi com as cordas, se quiser dizer. Porque ele repete o Aldo, né? Na coisa de tentar manipular a língua portuguesa, mas de uma maneira muito frágil. E aí, com isso, não tem jeito, vai ser implicado, inegavelmente. Eu não vejo outro contexto, Juliano. Tá muito complicado, porque todo mundo que participou dessa reunião, todo mundo, de alguma forma, admite que havia um debate nessa reunião sobre alternativas para impedir a posse do Lula. Só que todo mundo diz, mas não fui eu só fui chamado para a festa. Quer dizer, você chega numa casa, tá cheio de cocaína, tá cheio de arma e tal, a polícia dá uma batida e você diz, olha, eu tava nessa casa, mas não fui eu que trouxe a cocaína, não fui eu que trouxe as armas. Né? E é mais ou menos isso que acontece nessa fatídica reunião, porque todo mundo, de alguma forma, admite que se estava discutindo um plano de golpe, que havia uma minuta, que alguém escreveu a minuta, que a minuta foi revisada por mais alguém, e todo mundo diz, eu só não sei quem. Então, é uma situação, isso já desde o início, desde o primeiro núcleo, foram divididos em 4 núcleos, né, de acusados pela PGR, desde o julgamento, quer dizer, não é o julgamento propriamente, mas desde a aceitação da denúncia do primeiro núcleo, do segundo, terceiro, quarto, desde o início, todos estão indo na mesma linha. De reconhecer, porque as provas são irrefutáveis, né, Tiago? Você tem, não é só a delação do Mauro Cid, você tem, né, no celular de um, no computador de outro, um texto, né, um texto, um decreto que cercava com tropas o TSE, criaria um comando de defesa nacional extraordinário e concederia ao Bolsonaro poderes plenos para fechar as instituições democráticas. Quer dizer, existia um texto, o texto circulou nos grupos de WhatsApp. Então, assim, as provas são muito fartas. A questão toda é que ninguém assume a responsabilidade por isso e diz, não, eu fui lá e cheguei lá, estavam discutindo esse tema, eu cheguei na festa e estava cheio de drogas e de armas aqui, eu não sei quem foi que trouxe. Então tá mais ou menos nessa situação. Lembrando que o advogado do Garnier e de vários outros é o Demóstenes Torres, né, que foi senador do Democratas, né, antigo PFL, antigo União Brasil também, que está agora em processo de fusão aí com o PP, foi senador cassado no Senado Federal, era um grande vestal da ética na política, o cara que vivia apontando o dedo para todo mundo, falando de corrupção, etc. E foi cassado, teve seu mandato de senador cassado por conta das suas relações com o Carlinhos Cachoeira, né, que era uma espécie de bicheiro, doleiro, um sujeito que vivia ali à margem da lei, fazia empréstimos, né? E era um cara muito próximo, foi encontrado também em diálogos com o Carlinhos Cachoeira, vários diálogos do Demóstenes Torres intermediando favores para esse sujeito, para esse contraventor, né? E ele agora é o advogado do Almirante Garnier. É o mundo dá voltas e os personagens não mudam tanto, né? Deus cria, o diabo espalha, eles por si se acham, não tem, é mais ou menos assim.